Há um momento tão pequeno que você quase nunca o percebe, onde seu futuro já está escolhido. Isso acontece antes de você falar, antes de agir, antes mesmo de acreditar que tomou uma decisão. E ainda assim, nessa fração de segundo, o campo quântico já se fixou na linha temporal que você está prestes a viver. Neurocientistas como Benjamin Libet descobriram isso em experimentos revolucionários. Quando as pessoas foram solicitadas a fazer uma escolha simples, apertar um botão com a mão esquerda ou direita, o potencial de prontidão de seus cérebros disparou milissegundos antes de decidirem conscientemente. Em outras palavras, seu corpo e subconsciente já haviam se comprometido com uma ação antes que sua mente consciente acompanhasse. Agora, imagine o que isso significa no reino quântico. Se seu cérebro dispara cedo para algo tão pequeno quanto apertar um botão, e quanto às grandes decisões que mudam a vida, e quanto ao momento em que você conhece alguém que transformará sua vida ou o instante em que escolhe um caminho que alterará seu destino. Místicos há muito dizem, a escolha é feita no coração antes que a mente compreenda. A teoria quântica leva isso adiante, sugerindo que todos os futuros possíveis existem simultaneamente em superposição e seu estado energético pré-seleciona um antes mesmo de você registrar a decisão. Isso não é sobre destino e não é sobre perder o livre-arbítrio. É sobre entender que seu eu consciente é apenas uma camada de um sistema de tomada de decisão muito maior, um que inclui sua programação subconsciente, sua frequência vibracional e seu emaranhamento com o campo quântico. A maioria das pessoas passa pela vida completamente inconsciente deste momento de pré-seleção. Elas só acordam para uma decisão depois que ela foi tomada, e então já estão no trem em movimento dessa linha temporal escolhida. Aí está o problema. Se seu subconsciente está cheio de medos antigos, crenças limitantes e padrões não resolvidos, ele continuará pré-selecionando linhas temporais que combinam com essas frequências. Você continuará revivendo os mesmos loops, as mesmas decepções, pensando, por que isso sempre acontece comigo, sem perceber que você está simplesmente combinando com a vibração que carregou por anos. Mas aqui está a mudança. No momento em que você se torna consciente desta fração de segundo, esta fatia de consciência onde o campo ainda está fluido, você pode aprender a interceptá-la, a pausar o suficiente para redirecionar sua energia em direção a uma escolha de frequência mais alta. Na física, isso é como observar uma partícula antes que ela colapse, direcionando-a para um resultado desejado. Na espiritualidade, é o que os sábios descrevem como mover da reação para a criação. É o mesmo princípio. A consciência desacelera o piloto automático, dando-lhe acesso aos controles. Pense nisso como uma onda prestes a quebrar na praia. Uma vez que a onda bate, você não pode mudar sua direção, mas nos momentos antes, com o posicionamento certo, você pode surfá-la exatamente onde quer ir. O momento de pré-seleção é sua chance de se posicionar. Você nem sempre verá isso claramente no início. Na verdade, parecerá quase invisível. Mas com o treinamento, você começará a notar os sinais sutis. Uma mudança na tensão do seu corpo, uma imagem passageira em sua mente, um pequeno sim ou não interior que aparece antes do pensamento. Essa é a porta. E uma vez que você sabe que está lá, você pode atravessá-la ao invés de deixá-la fechar sem você. Neste vídeo, vamos decodificar esse processo, não apenas de uma perspectiva mística, mas fundamentado tanto na neurociência quanto na física quântica. Exploraremos por que a codificação preditiva do seu cérebro tenta fixar realidades familiares, como o campo quântico responde ao seu primeiro impulso energético, e como treinar-se para se tornar o seletor consciente de suas próprias linhas temporais. Fique comigo porque no final, você saberá exatamente como capturar essa janela de uma fração de segundo e usá-la para se alinhar com o futuro que você realmente quer viver. Quando a pesquisa de Liebig abalou a comunidade neurocientífica nos anos 1980, ela não apenas desafiou a ideia do livre-arbítrio. Ela expôs algo muito mais profundo sobre como a realidade se desenrola. Seus experimentos mostraram que o córtex motor do cérebro inicia a ação antes da consciência consciente por uma margem de até 500 milissegundos. Isso pode soar como uma lacuna minúscula, mas no mundo quântico, é uma eternidade. Isso ocorre porque o campo quântico responde instantaneamente ao alinhamento energético. E seu primeiro alinhamento subconsciente acontece antes que sua mente lógica possa pesar prós e contras. Isso significa que, de certa forma, a realidade começa a responder a você antes de você decidir oficialmente. Agora, vamos conectar isso à manifestação quântica.
O campo não está ouvindo suas afirmações bem ensaiadas ou seus quadros de visão cuidadosamente elaborados tanto quanto está respondendo ao seu estado. Essa vibração profunda e instantânea que surge antes de você escolher conscientemente um pensamento. É por isso que tantas pessoas lutam com a manifestação apesar de fazer tudo certo no papel. Elas estão tentando anular um impulso de pré-seleção com esforço consciente, mas a energia já foi transmitida milissegundos antes. O Dr. Joe Dispenza frequentemente descreve isso como a gravação do passado tocando em loop. Seu subconsciente é essencialmente um motor preditivo extraindo da memória e experiências emocionais passadas para decidir o que é seguro e possível. E ele toma essas decisões rápido, mais rápido do que você pode raciocinar. Na física, você poderia comparar isso à descoerência. No momento em que uma função de onda colapsa em um resultado fixo, as infinitas possibilidades se reduzem a apenas uma. Uma vez que isso acontece, sua mente consciente tende a racionalizar a escolha, acreditando que estava totalmente no controle, quando na verdade, estava principalmente narrando após o fato. Mas aqui é onde fica interessante. A mecânica quântica não exige que você permaneça no primeiro resultado que seu subconsciente escolhe. Ainda há uma janela, uma sutil e delicada, onde a observação consciente pode direcionar o colapso para um resultado diferente. É por isso que atenção plena, consciência somática e presença não são apenas conversa espiritual vazia. Elas são ferramentas para se capturar naquele momento pré-colapso. Quanto mais sintonizado você estiver com os sinais do seu corpo, o piscar de um batimento cardíaco, o aperto repentino do seu estômago, a microexpressão de excitação, mais você pode interceptar um programa antigo e escolher algo novo. E é aqui que a manifestação quântica vira a abordagem comum de cabeça para baixo. Em vez de definir um objetivo e empurrar em direção a ele por meses ou anos, você aprende a reconhecer os micromomentos onde seu futuro está sendo escolhido e redirecioná-los em tempo real. Imagine isso como um GPS recalculando no meio da rota. Você não precisa rasgar toda a jornada. Você só precisa pegar a curva errada antes que ela o prenda. É também por isso que ignorar esses micromomentos mantém você preso. Toda vez que você os perde, você reforça os mesmos caminhos neurais e impressões energéticas, tornando mais provável que você recorra a eles novamente. O subconsciente ama a familiaridade. Ele prefere um desconforto conhecido a um potencial desconhecido. Mas o campo quântico não tem tal preconceito. É neutro. Ele espelhará de volta o que quer que você transmita, seja um impulso empoderado ou um habitual. A mudança começa com a consciência. Você não pode mudar o que não percebe. Na próxima sessão, vamos detalhar exatamente como identificar essas pistas de pré-seleção e, mais importante, como surfá-las para a realidade que você quer em vez daquela que você tem inconscientemente repetido. E quando você dominar isso, a manifestação para de parecer uma subida íngreme e começa a parecer surfar uma onda que já está se movendo a seu favor. Na mecânica quântica, há um princípio conhecido como efeito observador. A ideia de que o ato de observação muda o comportamento das partículas. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que a primeira observação nem sempre é consciente. Antes que sua mente pensante decida focar em uma possibilidade, seu subconsciente já está observando, já colapsando certas funções de onda em forma. Isso significa que sua escolha é frequentemente uma confirmação do que sua energia mais profunda já colocou em movimento. A neurociência tem um paralelo a isso no que é chamado de codificação preditiva. Seu cérebro não está registrando passivamente a realidade. Ele está ativamente prevendo-a a momento com base em memórias armazenadas e padrões emocionais. Essas previsões são essencialmente suas visualizações internas do futuro. Elas são a maneira do cérebro dizer, eu sei o que vem a seguir. E no processo, ele começa sutilmente a direcioná-lo para essa expectativa. Agora, aqui está o ponto crucial. Essas previsões são transmissões energéticas para o campo quântico. Mesmo antes de você dizer, eu quero isso ou eu não quero aquilo, o campo já está recebendo sua frequência e combinando-a com uma realidade compatível. Pense assim. Se seu subconsciente espera rejeição, ele transmite rejeição. Se ele espera abundância, ele transmite abundância. O campo quântico não se importa se a expectativa foi deliberada ou acidental. Ele simplesmente a espelha. É por isso que a manifestação frequentemente parece tão elusiva para as pessoas.
Elas definem intenções conscientes que estão em conflito direto com a pré-seleção subconsciente acontecendo milissegundos antes. No laboratório, os famosos experimentos de Benjamin Libby mediram essa lacuna entre a atividade cerebral inconsciente e a tomada de decisão consciente, e a evidência foi inegável. Nossos corpos sabem antes de sabermos. O físico John Wheeler uma vez disse: somos participantes em trazer à existência não apenas o próximo e aqui, mas o distante e há muito tempo. Isso não se aplica apenas em escala cósmica. Aplica-se aos micromomentos em sua própria vida. Cada momento de pré-seleção é como uma bifurcação na estrada, exceto que a bifurcação aparece e desaparece em menos de um segundo. Se você não está sintonizado, você a perderá inteiramente. De uma perspectiva espiritual, esses micromomentos são quando seu eu superior sussurra. É um instante onde a intuição fala antes que a lógica assuma o controle. Mas a maioria das pessoas está tão acostumada a viver no ruído mental que elas anulam o sussurro com histórias antigas. Não pode ser tão fácil. Eu sempre lutei com isso. Preciso descobrir os passos. E assim, a abertura quântica se fecha. Treinar-se para reconhecer a pré-seleção é como aprender a ouvir um som fraco em uma sala barulhenta. No início, é difícil, mas com prática, você começa a notar as pistas sutis. A aceleração da sua respiração quando uma nova possibilidade surge, o lampejo de excitação antes da dúvida entrar, a leveza repentina no seu peito antes da mente começar a listar todas as razões pelas quais não funcionará. Essas não são sensações aleatórias. Elas são a maneira do corpo sinalizar que o campo acabou de apresentar uma probabilidade a você e você tem a opção de fixá-la ou deixá-la desvanecer. Aqui está a parte empoderadora. Uma vez que você pega essa micro-janela, você não precisa fazer muito. Você simplesmente âncora no sentimento desejado, mesmo que seja apenas por alguns segundos. Essa breve explosão de energia coerente é frequentemente suficiente para influenciar o colapso da função de onda em direção à sua realidade preferida. Em linguagem quântica, você está mudando a curva de probabilidade a seu favor. Em linguagem cotidiana, você está dizendo sim antes que sua programação antiga tenha tempo de dizer não. Na próxima sessão, vamos passar da ciência para a estratégia, decompondo um método simples de 3 passos que você pode usar para se alinhar com esses momentos de pré-seleção e surfá-los direto para sua linha temporal escolhida. E a beleza disso é que funciona mais rápido que a manifestação tradicional porque você não está mais tentando mudar a realidade depois do fato. Você está se alinhando com ela antes mesmo da decisão ser tomada. Agora que você entende a ciência por trás da pré-seleção, vamos passar para a aplicação. Porque saber que esses micromomentos existem só é poderoso se você puder usá-los. A beleza deste processo é que não se trata de adicionar mais rituais ou mais esforço. É sobre aguçar sua consciência para que você possa fazer a menor intervenção possível no momento exato certo. Passo 1. Desacelere o ruído mental. Momentos de pré-seleção acontecem no silêncio. Não no silêncio do seu ambiente, mas na quietude entre seus pensamentos. Se sua mente está constantemente funcionando em alto volume, você os perderá toda vez. É por isso que práticas de atenção plena, mesmo por alguns minutos por dia, não são extras opcionais na manifestação quântica. Elas estão treinando seu sistema nervoso para notar mudanças micro. Quanto mais quietamente, mais claramente você sentirá o empurrão energético quando o campo apresentar uma possibilidade. Isso pode ser uma ideia repentina, um pequeno impulso para agir, ou apenas um sentimento profundo de correção que aparece antes que sua mente lógica acompanhe. Passo 2. Fixe o primeiro sentimento. Quando o momento de pré-seleção aparece, seu corpo reage antes que sua mente faça. Talvez seu peito se abra, sua respiração se aprofunde, ou uma onda de excitação o lave. Essa é a assinatura. Em vez de correr para o pensamento sobre como isso acontecerá, fique com essa sensação física e emocional. Ancore nela como se estivesse memorizando-a. Em termos da física quântica, você está aumentando a coerência mantendo a frequência estável tempo suficiente para a função de onda colapsar a seu favor. A maioria das pessoas perde esse momento porque começa a duvidar em segundos. Não deixe sua programação antiga cortar o cabo. Passo 3. Comprometa-se com ação mínima. Contrário ao que a maioria dos métodos de manifestação ensinam, você não precisa tomar ação massiva imediata para provar sua intenção. O que você precisa é ação alinhada. Algo pequeno mas decisivo que sinalize: eu estou dentro.
Isso pode ser enviar uma mensagem, anotar a ideia, marcar uma reunião, ou mesmo mudar sua postura corporal para refletir a versão de você que já escolheu esse resultado. Essas microações não são sobre forçar a mão do universo. Elas são sobre mostrar a si mesmo que você se fixou na frequência. Uma vez que o sinal é enviado, confie nele. Aqui está a coisa. Você pode ter apenas alguns desses momentos de pré-seleção a cada dia, e eles podem durar menos de um segundo. Mas se você começar a capturá-los consistentemente, toda a sua realidade muda porque você não está mais correndo atrás do campo quântico. Você está se movendo em sincronia com ele. É por isso que esse processo frequentemente parece mais rápido e suave que técnicas tradicionais de manifestação. Não é velocidade pela velocidade. É eficiência nascida do alinhamento. A maioria das pessoas perde essas aberturas porque ainda está operando a partir da crença de que a manifestação deve ser um longo processo de subida. Mas uma vez que você sentiu a mudança, uma vez que experimentou quão leve pode ser, você nunca vai querer voltar a perseguir resultados. O universo fala primeiro em sussurros. Se você os ignora, ele tem que gritar. E gritar geralmente vem na forma de atrasos, desvios, ou chamadas dramáticas de despertar. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Declare sua prontidão para capturar esses momentos. Digite nos comentários exatamente como você vê aqui, fixado. Isso não é apenas um comentário. Isso é você praticando sua primeira pré-seleção consciente ao escrevê-lo. Você está transmitindo para seu próprio subconsciente e para o campo quântico que está pronto para notar e agir nessa pequena mas poderosa lacuna entre possibilidade e decisão. Mantenha essa intenção enquanto seguimos adiante, porque na próxima sessão, vamos ainda mais fundo no porquê essas microdecisões são na verdade a verdadeira fonte da sua linha temporal e como parar de escorregar de volta para as antigas sem mesmo perceber. A maioria das pessoas pensa que a mudança acontece no momento em que tomam ação. Mas na verdade, quando você se move, fala ou decide, o campo quântico já fixou uma versão da realidade que combina com seu estado dominante de ser. É aqui que a janela de pré-seleção se torna sua ferramenta mais poderosa. Na neurociência, os famosos experimentos de Benjamin Libby nos anos 1980 revelaram algo extraordinário. O cérebro mostra atividade em direção a tomar uma decisão milissegundos antes de você escolher conscientemente. Isso significa que seu subconsciente, portanto, sua frequência energética já começou a moldar o resultado antes que sua mente racional acompanhe. Na física quântica, isso espelha o que é chamado de colapso da função de onda. Antes de você decidir, infinitas possibilidades estão em jogo, existindo em superposição. Mas no momento em que sua vibração dominante inclina para uma, a onda colapsa e a realidade começa a se solidificar ao redor desse estado. Aqui está a verdadeira descoberta. Se você se torna consciente dessa micro-janela de pré-seleção, você pode pegar o momento antes do colapso. Você pode mudar seu estado, sua linha de base emocional, sua frequência de pensamento, para que a versão da realidade que se fixa seja aquela que você realmente quer. Pense nisso como pegar o vento em uma vela no ângulo exato certo. Você não está forçando o barco para frente. Você está simplesmente se ajustando à corrente perfeita antes que a onda o leve. Espiritualmente, místicos falaram disso por séculos. Neville Goddard descreveu isso como o momento da suposição, quando você habita o sentimento do desejo realizado antes de qualquer coisa ter aparecido no mundo físico. O Bhagavad Gita chama isso de yoga da equanimidade, o estado de se manter firme antes de agir. Esses ensinamentos apontam para a mesma verdade. A realidade responde a quem você é pouco antes de dar um passo à frente. Aqui está a armadilha que mantém a maioria das pessoas presas. Elas reagem dentro dessa janela de pré-seleção com medo, dúvida ou limitação e então se perguntam por que seu mundo externo espelha esses sentimentos. Imagine isso. Você está prestes a falar em uma reunião para compartilhar uma ideia. Por uma fração de segundo, você se sente confiante, alinhado, como se sua voz importasse. Mas então um lampejo de autodúvida atinge. E se eles não me levarem a sério? Nesse momento, sua frequência muda e a versão do resultado que se fixa muda. Talvez você tropece nas suas palavras. Talvez alguém o interrompa. O colapso aconteceu antes mesmo de você falar. Agora imagine o oposto. Você está prestes a entrar em uma sala para uma conversa importante. Você nota o lampejo de medo, mas ao invés de alimentá-lo, você muda.
Respiração profunda, ombros para trás, uma lembrança consciente. Eu já sou a pessoa que pertence aqui. Esse leve ajuste energético antes da decisão se fixar muda tudo. De repente, a sala parece receptiva. A conversa flui. Você entrou na linha temporal onde você tem sucesso, não por acaso, mas por alinhamento quântico. A chave aqui não é perfeição. É consciência. Você sempre terá micromomentos de dúvida. A maestria está em capturá-los cedo o suficiente para redirecionar o colapso. É por isso que práticas como atenção plena, trabalho de respiração e visualização são tão eficazes. Elas treinam você para notar os movimentos internos sutis que acontecem em milissegundos e para escolher coerência sobre caos. Aqui está a parte empoderadora. Quanto mais você treina sua consciência na janela de pré-seleção, mais isso se torna segunda natureza. Você começa a fixar realidades de abundância, saúde, amor e oportunidade antes mesmo de decidir conscientemente. E quando isso se torna sua linha de base, manifestação quântica para de ser algo que você faz e se torna algo que você é. Então, enquanto você se move pelo seu dia, não foque apenas em grandes objetivos ou decisões dramáticas. Comece a prestar atenção aos pequenos lampejos, o meio segundo antes de você falar, a respiração antes de você responder a uma mensagem, o sentimento logo antes de você abrir um e-mail. É aí onde a realidade está sendo escolhida. E uma vez que você domina esse espaço, cada momento se torna uma oportunidade de salto quântico. Se você ficou comigo até agora, você já sente isso. Isso não é apenas teoria. Você sentiu esses micromomentos em sua própria vida. Os segundos quietos antes de tudo mudar. Talvez tenha sido antes de você enviar uma mensagem que levou a uma oportunidade inesperada. Talvez tenha sido o momento em que você decidiu se afastar de algo que não mais o servia. Nesse espaço sutil, você não estava reagindo. Você estava escolhendo. E nessa escolha, o campo quântico respondeu instantaneamente. Esta é a essência da manifestação quântica. Não perseguir, não empurrar, mas alinhar tão profundamente que a realidade não tem escolha se não combinar com seu estado. Você viu como a ciência e a sabedoria espiritual apontam para a mesma verdade. O campo está lendo sua frequência antes que sua mente consciente sequer diga sim. Quando você se torna fluente nessa linguagem, sua vida para de ser uma sequência aleatória de eventos e se torna uma criação fluida deliberada. Se este vídeo despertou algo profundo dentro de você, se você reconheceu esses micromomentos da sua própria vida, quero que faça algo agora, não por mim, mas pela versão de você que está pronta para parar de viver no piloto automático. Deixe nos comentários exatamente isto: eu escolho antes de decidir. Escreva isso como um compromisso com você mesmo. Como uma declaração de que você não vai mais deixar o subconsciente escolher por você baseado em medos antigos. Que você vai interceptar esses momentos de pré-seleção e direcioná-los para a realidade que você realmente quer viver. E se você quer dominar completamente essa habilidade, se quer mais conteúdo que une ciência quântica com aplicação prática, sem enrolação, sem promessas vazias, apenas a verdade nua e crua sobre como funciona a manifestação real, inscreva-se no canal. Ative as notificações. Porque cada vídeo será mais uma ferramenta para você se tornar o arquiteto consciente da sua própria linha temporal. Não há fórmulas mágicas aqui. Há apenas a ciência do que funciona e como aplicar. E isso, em um mundo cheio de ilusões, vale seu peso em ouro. Agora desligue este vídeo, mas não desligue essa nova consciência que acabou de se acender. Caminhe diferente nos próximos dias. Observe diferente. Capture esses micromomentos antes que eles escolham por você. Porque lembre-se, quem desperta para a pré-seleção nunca mais vive no automático. Sua nova realidade está esperando no próximo micromomento. Não a perca.